de vida, de disposição diante de Deus. E então, naquele momento, Levi e Simeão, o Simeão e Levi pegaram a espada, depois de 3 dias que os homens estavam gemendo lá, não tinha antibiótico, não tinha metiolato, não tinha nada, só lá o corte, todo mundo ali, ai, ai, que dor, e ai, ai, que dor, e quando eles, ai, ai, que dor, chega a espada e mata todos os homens naquele lugar, não deixaram um homem naquele lugar, destruíram todos os homens daquele lugar. E Jacó ficou com medo, e disse: agora vocês trouxeram a ruína, gente, perdi meu ministério, acabei minha igreja, acabei de abrir igreja, agora vou ter que fechar, ela Elohim Israel, acabou, e aí pega todas as trouxas e vamos embora, e vamos correr. Então eles começam a correr, de novo vai voltar tudo de novo. Depois de tanta bênção, de tanta profecia, eu vou voltar tudo para trás, e entra o medo, entra a destruição, entra a tristeza, e os irmãos falarem, os filhos de Jacó falariam, eles iam tratar nosso irmão como prostituta? Não podíamos deixar assim e tal, e pegaram o despojo, pegaram um monte de coisa, e saíram para lá, andando. Então eu gostaria de reafirmar um pouco mais sobre Peniel. Gostaria de dizer pela palavra de Deus, que Peniel não mudou a vida de Jacó. Peniel foi um lugar de bênção, e as igrejas pregam muito sobre bênção. E eu vou dizer, bênção novamente não é ruim, mas bênção não pode ser o nosso propósito, a razão de vivermos, o lugar onde vivemos, o objetivo que temos, os propósitos que temos como sonhos, eles têm que estar no lugar certo. Eles têm que estar no lugar certo, que chama-se Betel. Quero falar agora sobre Betel. Continua a história e Deus chega para Jacó e diz: vem cá, Jacó, volta para Betel. Lembra? Há 20 anos atrás, quando você fugia do seu irmão, e eu me apresentei diante de você, e eu dei um sonho para você de uma escada. Lembra da escada, Jacó? Lembro, pai. Então, aquela escada é o próprio Jesus, né? Tocava o céu e a terra. João capítulo 1, versículo 51, Jesus revela o sonho de Jacó. E vereis o céu aberto e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Então a escada é Jesus. Você lembra, Jacó, quando eu me apresentei a você? Tocando o céu e a terra, há 20 anos atrás. Lembra quando você fugia sem nada? Lembra quando você não tinha bênção nenhuma? Quando você fugia do seu pai, quando você fugia do seu irmão, quando você fugia da sua mãe, quando você foi morar com Labão? Lembra desses anos? Eu me apresentei a você há 20 anos atrás. Volta para lá, onde eu me apresentei a você. E eu não quero que você tenha um encontro comigo, eu quero que você more comigo, que eu quero morar com você. É diferente. Então Peniel é lugar de encontro, mas Betel é lugar de morada. E essa é a diferença. Deus não quer que você e eu tenhamos um encontro com Ele. Deus quer que eu e você tenhamos morada com Ele. Porque aquele que ouve a minha palavra, eu e meu Pai viremos e faremos nele morada. É isso que Deus quer. Não adianta ficarmos numa Peniel, num lugar de temporário, num lugar de uma bênção temporária. Temos que morar com Deus, e Ele tem que morar conosco nesse templo chamado minha alma, meu espírito, meu corpo. E então Deus disse: Jacó, volta para o lugar onde eu me apresentei a você. Você não me conhecia, mas eu me apresentei a você há 20 anos atrás. O nome do lugar era Luz, e você deu o nome de Betel, e é verdadeiro esse nome. Volta para lá. Betel é um lugar de morada, morada de Deus, porque Bet-El significa casa de Deus. E então a primeira atitude que Jacó teve foi arrependimento. Betel é lugar de arrependimento. Não adianta a gente morar com Deus sem arrependimento. Como é que eu chego na sua casa com a bota cheia de lama, você acabou de passar o seu aspirador, limpou, tá aquela coisa chique, eu digo que gosto muito de você, que eu te amo demais, que você é meu amigo, eu gosto mais do meu irmão Rogério e a Cláudia, acabaram de limpar a casa, era coisa mais linda. Eu chego com o sapato cheio de excrementos e nem ligo, todo mundo lá chega, tira o sapato, mas eu sou tão amigo, gosto tanto de Rogério, que eu vou lá e sujar tudo mesmo. É assim que a gente faz com Deus, queridos. A gente gosta tanto de Deus que entra na casa dele e suja a casa dele toda. A gente suja com o nosso caráter mau, a gente suja a casa de Deus com a nossa raiva, a gente suja a casa de Deus com o nosso autoritarismo, a gente suja a casa de Deus com, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, vou sempre estar assim. Quantos de nós na chamada casa de Deus? Não, querido, nós estamos em Peniel, que casa de Deus, Deus não aceita isso. E Ele mesmo diz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo.
Eu não quero que você suje o meu lugar. Então a primeira atitude que Jacó teve, depois de muitos anos, foi arrependimento. Ele chegou para todo mundo, usou da autoridade que ele devia ter usado muito antes. Ele disse: ó, é o seguinte, todo mundo aqui nós vamos jogar os nossos ídolos fora. Todo mundo que tiver ídolo aqui, olha, todo mundo que tiver ídolo. Quem era todo mundo? Os filhos dele, os empregados dele, as esposas dele. Ele estava falando para quem? Ele estava falando para nós, queridos. Pega teus ídolos e vamos jogar fora. E pegaram as argolas, os braceletes, e pegaram os santinhos, e as coisas todas que tinham, os deuses da casa dos pais, de Labão, dos pais da Lia e da Raquel, jogaram tudo aqui. Eles enterraram debaixo de um carvalho, desculpem. Enterraram debaixo de um carvalho e fizeram um ato profético dizendo: está enterrado, sepultado os meus ídolos. Arrependimento prático, queridos. E houve arrependimento. O Espírito Santo quer nos dar arrependimento. Amém. Veja bem que nesse lugar ele não lutou por bênção. A primeira atitude foi arrependimento. Precisamos nos arrepender, queridos. Arrepender dos nossos pensamentos humanistas e naturais que muitas vezes nós temos e não deveríamos ter. Precisamos nos arrepender dos valores que absorvemos desse mundo. Precisamos nos arrepender. Como eu disse, acho que no momento aqui para as crianças, aqui na ministração, aqui é um lugar muito lindo, né? Um lugar muito bem planejado, bom de se morar. Cada carro lindo, dá para ver, né? Cada carro bonito, que isso aí a gente não vê lá no Brasil. Mas sabe o que é mais bonito do que os carros? São aquelas pessoas que estão dentro dos carros. Mas às vezes nós perdemos esses valores. São aquelas vidas que estão ali. Aquele americano que não conhece Deus e que precisa conhecer. Aquele judeu cabalista que está na feitiçaria, que precisa conhecer Deus e não conhece. Aquele que veio de outro país imigrante, que está cheio de medos, de problemas e que precisa conhecer a Deus e não conhece. Aquela pessoa que está dentro daquele carro, que é importante, não é aquele carrão, é a pessoa que está dentro dele. Mas nós precisamos nos arrepender dos nossos valores errados. E aí ensinamos nossos filhos que os valores do mundo são os valores de Peniel. A bênção, claro, Deus vai te dar bênção. Ele é meu pai, ele é teu pai, claro que ele vai dar bênção. E Jacó não perdeu bênçãos, não. Não tem problema, você está no carrão, na sua Ferrari, não tem problema. Mas tem problema você não dar valor à pessoa que está dentro dela. Porque isso é Peniel. Mas em Betel há arrependimento. O Senhor quer nos trazer arrependimento. E naquele momento eles foram caminhando, e o Senhor colocou pavor no coração dos homens das outras cidades, e ninguém perseguiu Jacó. Ninguém perseguiu, porque Betel é um lugar de perdão. Você que se sente culpado até hoje, e realmente Simeão e Levi fizeram muito mal. Jacó fez muito mal porque não liderou sua casa durante muitos anos. Mas naquele momento o Senhor perdoou Jacó. Por que eu sei que ele perdoou? Porque o texto está dizendo que nem consequências houve. Deus colocou um pavor no coração dos homens de todas as cidades circunvizinhas, e ninguém perseguiu Jacó. Sabe, queridos, você não vai morrer. Você não vai cair como o diabo quer. Se houver arrependimento, há em segundo lugar perdão. Porque onde há arrependimento há perdão, há restauração. Não há destruição. Deus não é Deus de destruição. Betel é um lugar de transformação. E então o caráter de Jacó começou a ser transformado, o que não aconteceu em Peniel. E quando eles chegaram em Betel, ele levantou um altar diferente. Em vez de fazer uma igreja para ele, El Elohei Israel, ele fez uma igreja diferente. Ele colocou o nome do altar de El. O altar era só o nome de Deus. O altar não levava o nome dele, levava só o nome de Deus. Pode ver lá. O nome do altar, a segunda igreja dele, a glória foi maior do que a primeira mesmo, porque a segunda levou só o nome de Deus. Amém. Não levou o nome de Israel. Ele foi mais humilde, lugar de transformação. E então ele foi ali, fez um altar a El, o Deus de Israel, mas ele fez um altar com o nome somente de Deus. E naquele momento o céu abriu, e o Senhor falou pela segunda vez: teu nome não será Jacó, mas Israel. Guarda essa frase, queridos. Quando Deus precisa falar com você a segunda vez, é porque a primeira não funcionou na tua vida. Deus precisou falar pela segunda vez: o teu nome não será Jacó, mas Israel. Está na tua Bíblia e na minha. Porque Betel é lugar de verdadeira transformação. Naquele momento,
na morada de Deus, na casa de Deus, o nome dele mudou de Jacó para Israel. Não mudou em Peniel, mas mudou em Betel. Naquele momento ele sai dali como um verdadeiro Israel. Sabe qual é a primeira atitude que ele faz? Ele volta para a casa do pai dele, onde o irmão dele morava. Ele mora ali até o papai morrer. Ele enterrar junto com Esaú. Fez as pazes com seu irmão, fez as pazes com seu pai. E ele tem a bênção ali de viver com o pai ainda na velhice.